O tiro de morteiro pousa a 40 metros. A terra sobe. Um soldado cobre o rosto com o antebraço e continua andando. É agosto de 1944. Roma acaba de ser libertada dos nazistas há menos de 60 dias e já tremem os muros de novo. Os alemães recuam, mas recuam armados, ferozes, plantando minas em cada ponte, em cada viela, em cada curva de estrada da Itália Central. A linha gótica, uma muralha de 320 quilômetros nos Apeninos, começa a ganhar forma. Quem não segurar essa linha perde o norte da Itália. Quem perde o norte da Itália abre caminho para Berlim sangrar mais devagar. E é nesse momento, nesse exato ponto de ruptura, que 25 mil brasileiros desembarcam em Nápoles sem nunca ter pisado em campo de batalha europeu. Chamam eles de pracinhas. Os alemães ainda não sabem o que isso significa. Fica até o final para descobrir o momento exato em que um punhado de brasileiros impediu Roma de voltar a sangrar. E por que esse dia nunca aparece nos livros de história do Brasil? Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se agora e conta nos comentários de qual cidade e país você está assistindo isso. O navio corta o Atlântico no calor de julho. No convés, um soldado de 18 anos da cidade de Recife segura a borda de ferro e olha o horizonte sem entender muito bem o que está fazendo ali. Ao seu lado, um cabo de São Paulo limpa o rifle pela 4ª vez naquele dia. Eles não se conheciam 3 meses antes. Agora dormem no mesmo beliche empilhado, comem do mesmo prato de alumínio amassado e compartilham o mesmo silêncio pesado de quem sabe que vai para a guerra, mas ainda não sabe o que guerra cheira. É 16 de julho de 1944. O porto de Nápoles aparece no horizonte às primeiras horas da manhã. 5 mil brasileiros desembarcam em solo europeu carregando fuzis, botas novas e um apelido que os italianos ainda não entendiam. Pracinhas. Homens da praça, da rua comum, sem tradição de guerra continental, sem antepassado de batalha europeia, sem manual de como sobreviver a um inverno nos Apeninos. O que eles têm é ordem direta, integrar o 5º Exército norte-americano e segurar a Itália. Nápoles, em julho de 44, ainda carrega as marcas da própria guerra. Paredes com buracos de metralha, crianças pedindo comida nos portos, o cheiro de pólvora e esgoto misturados no ar quente do Mediterrâneo. Os pracinhas pisam nessa cidade destruída e percebem em segundos que aquilo não é treinamento. Os primeiros dias são de instrução em Tarquínia, no Lácio, exercícios com armamento novo, tiro real, orientação de terreno em colinas que lembram o inimigo que está logo acima. De Tarquínia, os pracinhas são deslocados para a frente de batalha na Toscana, próxima a Pisa, onde o som da artilharia real não para nunca, nem de noite, nem nos domingos. Roma fica a menos de 200 quilômetros ao sul. A cidade sagrada tinha sido libertada em 4 de junho de 1944, apenas 40 dias antes, pelas tropas aliadas que romperam a linha Gustave. Os alemães recuaram, mas recuaram organizados, metódicos, plantando destruição no caminho. Cada ponte explodida, cada estrada minada. Cada cidade evacuada à força deixava para trás civis com fome e soldados furiosos que sabiam que precisavam segurar algo maior, a linha gótica. Uma muralha de concreto, arame farpado e posições de fogo construída nos Apeninos, de mar a mar, do Adriático ao Tirreno. A linha gótica não é só uma defesa. É a última aposta de Hitler para manter o norte da Itália nas mãos do eixo e atrasar o colapso do Reich. Quem rompe essa linha abre passagem para Bolonha, para o Vale do Pó, para a fronteira austríaca. Os generais aliados sabem disso. Os generais alemães sabem que os aliados sabem. E é por isso que a linha gótica está armada até os dentes, com bunkers, campos minados, posições de artilharia enterradas nas pedras dos Apeninos como dentes de pedra esperando para morder. Nenhum exército que tentou atravessá-la saiu ileso. Alguns mal saíram. Em agosto, os pracinhas recebem o primeiro destino real, a região da Toscana, próxima a Pisa, ao lado de divisões norte-americanas e britânicas. É ali que começa a guerra de verdade para a FEB. Não há fanfarra, não há discurso.
Há uma estrada de terra, uma coluna de homens com mochilas pesadas de 30 quilos e o barulho distante de morteiros que não distingue patente nem sotaque. Um tenente de Minas Gerais olha para o mapa e localiza o primeiro objetivo, a cidade de Camaiore. Pequena, encravada entre colinas, dominada por uma guarnição alemã que não tem a menor intenção de recuar. A batalha de Camaiore dura dias. Os alemães ocupam os morros, enxergam tudo o que vem de baixo e têm a vantagem do terreno que sempre pertence a quem atira de cima. Os pracinhas aprendem rápido o que nenhum manual ensinou: avançar em zigue-zague, usar a pedra como cobertura, esperar o silêncio entre os disparos para mover o corpo mais 1 metro à frente. Cada metro custa suor, sangue e a respiração presa na garganta. Mas Camaiore cai. Primeira vitória brasileira em solo europeu. Depois de Camaiore, vem o Monte Prano. É setembro de 44. A montanha tem 170 metros acima da linha divisada alemã, posições de metralhadora nos flancos e uma névoa que aparece sem avisar e apaga tudo num segundo. Os pracinhas sobem em silêncio na madrugada de 26 de setembro, usando cada pedra como degrau, cada arbusto como escudo. O ataque pega os alemães de surpresa e Monte Prano cai nas mãos brasileiras antes do meio-dia. 2 vitórias, 2 objetivos conquistados. E o inverno ainda não chegou. Mas é o inverno que vai mudar tudo. Em novembro, a temperatura começa a cair nos Apeninos de um jeito que nenhum brasileiro tinha sentido. Não é o frio do sul do Brasil. É um frio úmido que penetra pela bota, pela manga, pela nuca, que congela o rifle, que endurece o pão, que faz o lama virar cimento na calça. Veteranos norte-americanos que já tinham servido na Europa avisam: este inverno vai ser o pior dos últimos 50 anos na região. Não estavam exagerando. Os pracinhas dormem em foxholes, buracos cobertos com madeira e feno, na lama e na neve. Vestem 8, 9 camadas de roupa. Dormem calçados porque tirar a bota pode significar não conseguir calçá-la de volta com os pés inchados de frio. Um sargento de Goiás escreve para a mãe numa carta que nunca chegou: a gente não sente mais os dedos, mas segura o rifle do mesmo jeito. Sentinelas ficam 2 horas em posição antes de serem rendidas, porque 2 graus negativos vira 20 negativos com o vento descendo os Apeninos. Cada turno de guarda é uma negociação com o próprio corpo. E no horizonte, acima de tudo, acima da neve e da névoa e do frio impossível, há uma silhueta que todos os pracinhas já decoraram de cor: o Monte Castelo. Uma posição alemã fortalíssima no maciço dos Apeninos, de onde os nazistas controlam todo o vale abaixo, enxergam qualquer movimento aliado e disparam antes que o inimigo chegue perto o suficiente para reagir. 4 divisões aliadas já tentaram tomar aquela montanha. 4 vezes fracasso. E agora, no final de novembro de 44, o comando do 5º Exército aponta o dedo para os pracinhas e diz: a próxima tentativa é de vocês. O que ninguém no quartel-general imaginava é que a batalha pelo Monte Castelo não seria apenas uma operação militar. Seria o momento em que o Brasil decidiria, de uma vez por todas, o que os pracinhas valiam. E o preço dessa prova seria alto. Alto demais para ser contado em números. Mas os números viriam mesmo assim, e eles mudariam o mapa da guerra. 24 de novembro de 1944, 5h30 da manhã. A névoa nos Apeninos apaga tudo além de 3 metros. Os pracinhas sobem a encosta do Monte Castelo em fila, agachados, respirando pelo nariz para não fazer barulho, carregando fuzis e o peso de uma ordem que todos sabem ser difícil demais para o número de homens disponíveis. O comando do 5º Exército deu apenas 2 batalhões para a missão. 2 batalhões para tomar uma montanha que os alemães blindaram durante meses com bunkers, campos minados, arame farpado e metralhadoras giratórias que os pracinhas já apelidaram de Lurdinhas, por causa do som seco e repetido que fazem quando varrem um flanco inteiro em segundos. O primeiro ataque fracassa antes do meio-dia. Os alemães enxergam tudo de cima. Cada movimento na encosta é um alvo. A artilharia nazista cobre os flancos com precisão cirúrgica e os 2 batalhões brasileiros são obrigados a recuar com baixas pesadas sem ter chegado perto do cume.
O general Mascarenhas de Moraes, comandante da FEB, leu o relatório com os dentes cerrados. A ordem veio de cima. Os meios foram insuficientes. E o Monte Castelo continua nazista. 12 de dezembro. Segunda tentativa. Desta vez com mais artilharia de apoio, mais tempo de planejamento, mais homens. Mas o inverno aprofundou. A temperatura caiu para 2 graus negativos na encosta. A neve endureceu o barro e transformou cada foxhole em uma caixa de gelo. Os pracinhas atacam de madrugada, sobem 100 metros, depois 200, e então as lurdinhas abrem de 3 posições ao mesmo tempo, cruzando linhas de fogo que não deixam saída. Sob fogo de artilharia intenso e sem apoio técnico adequado, a FEB é obrigada a recuar novamente. Esse revés gera questionamentos nos quartéis aliados sobre a capacidade dos brasileiros. Em alguns relatórios americanos, os pracinhas aparecem como tropa de segunda linha. Mascarenhas lê isso também. O general brasileiro não explode. Ele calcula. Escreve ao comando do 5º Exército uma análise cirúrgica. Monte Castelo só cai se a divisão inteira for empregada, com coordenação plena de artilharia, infantaria e apoio aéreo. Nada de batalhões isolados, nada de ataques parciais. A resposta do comando americano demora. E enquanto demora, os pracinhas ficam na lama, no frio, nas trincheiras, segurando uma linha que ninguém agradece, contra um inimigo que não recua e não dorme. Um soldado de 18 anos do interior do Ceará escreve no diário: "Faz 10 dias que não tiro a bota. Os pés estão inchados, o rifle está gelado, mas estamos aqui." Janeiro de 45. Terceira tentativa, igualmente frustrada. Os alemães reforçaram as posições com novos contingentes da 213ª Divisão de Infantaria. Cada ataque brasileiro ensinou algo ao inimigo, que adaptou as defesas, reposicionou as metralhadoras, densificou os campos minados nas rotas de subida. O Monte Castelo parece impenetrável. Nas tropas aliadas, alguns oficiais americanos já sugerem contornar a montanha e seguir adiante. Mascarenhas discorda com uma firmeza que não pede licença. Abandonar Monte Castelo significa deixar um ponto de fogo nazista ativo às costas de todo o avanço aliado no vale. Não, a montanha tem que cair. 19 de fevereiro de 1945. O inverno começa a ceder. A neve está menos densa, a névoa menos fechada e o comando do 5º Exército finalmente autoriza a Operação Encore. Desta vez, a FEB não vai sozinha. A 10ª Divisão de Montanha Americana opera em paralelo, atacando os flancos. 2/3 da infantaria brasileira, todo o esquadrão de reconhecimento, toda a artilharia e a engenharia estão comprometidos com um único objetivo. Mascarenhas olha para o mapa uma última vez antes de dar a ordem. Esta é a 4ª vez que os pracinhas sobem aquela encosta. Não haverá quinta. 21 de fevereiro. 5h30 da manhã. A 1ª Divisão de Infantaria Expedicionária cruza a linha de partida no escuro completo. Nenhum tiro antes do horário, nenhum movimento prematuro. A artilharia brasileira abre contudo às 5h31, cobrindo as posições das lurdinhas com fogo concentrado, enquanto a infantaria sobe pelos 3 flancos ao mesmo tempo. Os alemães resistem por horas. Cada bunker tem que ser silenciado um por um, com granada, com faca, com o peso do corpo arremessado contra a pedra. O correspondente de guerra Joel Silveira usa a luneta e escreve ao vivo o que vê. Pracinhas agachados, rastejando em direção ao cume, grupos aqui e ali, subindo debaixo de fogo contínuo das metralhadoras alemãs que imitam nas suas palavras curtas e sinistras gargalhadas. Um a um, os bunkers caem. Um a um, os pontos de fogo são silenciados. Às 12 horas de combate ininterrupto, a voz do coronel Franklin explode pelo rádio com 4 palavras que nenhum pracinha que estava lá jamais esqueceu. Estou no cume do castelo. O general Cordeiro de Farias vira para Joel Silveira e diz, simples e direto: Castelo é nosso. A montanha que humilhou 4 divisões aliadas, que resistiu a meses de frio e fracasso, que fez os americanos duvidarem dos brasileiros, caiu nas mãos dos pracinhas depois de 12 horas de combate. Era 17h50 do dia 21 de fevereiro de 1945.
478 pracinhas morreram ao longo de toda a campanha italiana. 451 deles foram sepultados no cemitério de Pistoia. Os demais faleceram em hospitais ou em circunstâncias afastadas do fronte. Nenhum deles viveu para ver a dúvida dos aliados virar respeito. Mas o respeito veio. Com Monte Castelo nas mãos brasileiras, o vale abaixo abre. A linha gótica começa a rachar. Em abril, os pracinhas avançam sobre Montese, outra posição fortíssima, e a tomam em 14 de abril de 1945, após combate brutal que dura menos de um dia. Os alemães tentam retomar Montese 3 vezes. Falham nas 3. Sem opção de defesa, as divisões nazistas iniciam retirada para o norte, destruindo pontes e estradas no caminho para atrasar a perseguição. Mas os pracinhas seguem. Seguem com o cansaço de 8 meses de guerra no corpo, com os mortos atrás e o inimigo à frente, e seguem porque o trabalho ainda não acabou. 28 de abril de 1945. A FEB cerca a cidade de Fornovo de Taro. Dentro do cerco, 15.000 soldados alemães da 148ª Divisão de Infantaria, uma força completa, armada, com generais, com Estado-Maior, com orgulho de tropa de elite, olham para os pracinhas ao redor e tomam a decisão que nenhum general nazista imaginava tomar diante de brasileiros. Levantam a bandeira branca. 15.000 soldados, capturados por uma divisão que os aliados chamaram de Segunda Linha apenas 5 meses antes. O que aconteceu naquele momento em Fornovo, o que um general alemão disse ao oficial brasileiro que recebeu a rendição, é a frase que ninguém cita nos livros de história do Brasil. E ela muda tudo o que você pensa sobre o que os pracinhas foram para o mundo. 29 de abril de 1945. Fornovo de Taro, às margens do rio Taro, norte da Itália. O general Otto Fretter Pico, comandante da 148ª Divisão de Infantaria Alemã, ajusta o uniforme, pega o boné com as 2 estrelas de general e caminha em direção à linha brasileira. Atrás dele, 14.779 soldados alemães e italianos fascistas estão em formação, desarmados, esperando. A maior rendição de uma unidade intacta em todo o teatro de operações italiano acaba de acontecer, e o oficial que recebe a espada simbólica é brasileiro. Fretter Pico olha para o oficial à sua frente, um homem com sotaque do interior do Brasil, botas enlameadas ainda da Batalha de Montese de 15 dias antes, e diz algo que os registros militares guardaram, mas que nenhum livro didático brasileiro reproduziu com destaque. Ele reconhece que jamais imaginou render sua divisão a tropas sul-americanas, que combateu na Primeira Guerra, na invasão da França, na Frente Oriental, e que de todos os inimigos que enfrentou, os brasileiros foram os que mais o surpreenderam, pela ferocidade, pela disciplina e pela capacidade de aprender em combate mais rápido do que qualquer tropa que ele conhecia. A rendição é incondicional. O alto comando aliado recebe a notícia e fica em silêncio por alguns segundos. A 148ª Divisão foi a única unidade alemã que se rendeu integralmente antes do armistício de 2 de maio no teatro italiano. Nenhuma divisão britânica capturou uma formação nazista completa naquele avanço final. Nenhuma divisão americana tampouco. A única que conseguiu foi a FEB, a mesma que oficiais americanos chamaram de Segunda Linha em novembro de 44. 20.573 prisioneiros no total da campanha. 2 oficiais generais, 892 oficiais, 19.679 praças. A guerra na Itália termina oficialmente em 2 de maio de 1945. Os pracinhas que ainda estão nas trincheiras ouvem o cessar-fogo pelo rádio. E há quem chore, há quem grite, e há quem simplesmente sente na pedra, olha para o céu e não faz nada. 8 meses. 8 meses de frio, de lama, de Monte Castelo, de Lourdinhas, de foxholes, de cartas que chegavam atrasadas com notícias velhas de casa. 478 mortos no total da campanha, 451 sepultados em Pistoia, 13 deles oficiais. Números secos, que não cabem no que as famílias sentiram quando o telegrama chegou.
A primeira lição que nasce dessa campanha não é militar, é humana. A FEB foi formada com metade de civis que mal tinham experiência além do serviço militar obrigatório. Homens que vieram do sertão, da favela, da roça, do subúrbio, sem passaporte, sem falar italiano, sem conhecer neve. E esses homens, em 8 meses, aprenderam a guerra europeia e venceram divisões que lutavam desde 1939. A segunda lição é de liderança. Mascarenhas de Moraes não cedeu quando os aliados duvidaram. Não atacou com recursos insuficientes só para parecer obediente. Esperou os meios certos, planejou com precisão e mandou seus homens somente quando a vitória era possível. Esse equilíbrio entre coragem e cálculo salvou vidas que outros generais teriam desperdiçado. A terceira lição é a mais incômoda. Em julho de 1945, os primeiros navios com pracinhas atracam no Rio de Janeiro. Não há fanfarra, não há política pública, não há plano de reintegração. O governo Vargas, que usou a FEB como símbolo de modernidade e prestígio internacional durante a guerra, agora se preocupa com outra coisa. 25 mil homens armados, treinados, que viram o mundo e sabem o que é lutar por algo maior do que um mandato. A desmobilização é feita às pressas, os benefícios prometidos são ignorados e a legislação de amparo só chega em 47, 2 anos depois. Alguns pracinhas chegam ao Rio de Janeiro e pegam bonde para casa no mesmo dia, sem cerimônia, sem passagem, sem um documento reconhecendo o que fizeram. Veteranos com trauma de guerra, o que hoje chamamos de TEPT, não tinham nome para o que sentiam, nem médico para tratar. Um sargento de Recife que tomou parte na Batalha de Montese trabalhou como carregador de feira durante 20 anos sem que ninguém soubesse quem ele tinha sido na Itália. Não era exceção, era a regra. Grande parte dos 25 mil homens que voltaram foi colocada para escanteio pela sociedade que os enviou para morrer e esqueceu de recebê-los de volta. A Itália, por sua vez, não esqueceu. Em Montese, uma sala inteira do Museu Histórico é dedicada aos pracinhas. Há uma rua, uma praça, 2 monumentos. Em Pistoia, onde os corpos foram sepultados até 1960, o monumento e museu da FEB ainda recebe visitantes com uma chama eterna acesa, ininterrupta, desde a inauguração. Cidades da Toscana e da Emília-Romanha guardam lápides com nomes brasileiros que os próprios descendentes desses soldados nunca viram. Os italianos que foram libertados pelos pracinhas transmitiram a memória de geração em geração. O Brasil, não. Em 1960, os restos mortais dos 451 pracinhas sepultados em Pistoia foram transladados para o Monumento Nacional aos Mortos da Segunda Guerra Mundial, no Aterro do Flamengo, no Rio de Janeiro. Um espaço bonito, visitado às vezes, mas raramente com a reverência que receberia se o Brasil tivesse decidido de verdade contar essa história para seus filhos. O soldado que ficou no sertão do Ceará e nunca tirou a bota por 10 dias está enterrado lá. O sargento que desceu o morro do Monte Castelo com as mãos congeladas está lá. O jovem de 18 anos de Recife que segurou a borda do navio em julho de 44 e não sabia o que a guerra cheirava, ele também está lá. O que esses homens fizeram não foi apenas militar. Eles provaram que um país que nunca tinha entrado em guerra continental podia aprender, resistir, vencer e honrar os seus mortos, mesmo quando o próprio país escolheu não se lembrar deles. A rendição de Fornovo não está nos currículos. A frase de Frater Pico não está nos livros didáticos. O nome de Monte Castelo aparece em alguns calendários militares e em quase nenhuma conversa de jantar. Mas aconteceu. E o peso do que aconteceu não diminui por ser esquecido. Às vezes, o esquecimento é a medida exata da grandeza de algo, porque só se esquece o que dói demais para lembrar. 25 mil brasileiros cruzaram o Atlântico sem saber o que era neve, sem ter pisado em campo de batalha europeu, e voltaram tendo capturado mais prisioneiros do que qualquer divisão aliada no avanço final da Itália. Eles tomaram o que 4 divisões não conseguiram tomar:
renderam uma divisão alemã intacta e foram recebidos em casa com o silêncio de quem incomoda. A história da FEB não é uma curiosidade militar. É o retrato mais honesto do que o Brasil é capaz de fazer e de como o Brasil trata quem faz. Nos Apeninos, há uma chama acesa desde 1960 que nunca apagou. Ela queima por 478 homens que saíram da roça, do sertão, do subúrbio, foram à Itália e não voltaram. Queima por todos que voltaram e foram esquecidos. Queima porque os italianos entenderam o que o Brasil ainda está aprendendo a reconhecer, que o pracinha foi, lutou e venceu. E que essa história merece ser contada em voz alta, para sempre. Se você chegou até aqui, você já sabe mais sobre a FEB do que 90% dos brasileiros. Mas tem muito mais. No comentário fixado deste vídeo, você encontra nosso conteúdo escrito completo sobre os pracinhas, detalhes que não cabem em vídeo nenhum, documentos, nomes, batalhas. Entra lá, lê e compartilha com alguém que precisa saber disso. Inscreva-se no canal, ative o sininho para não perder o próximo episódio e conta aqui nos comentários de qual cidade e país você está assistindo. Cada comentário desse é uma prova de que a memória dos pracinhas ainda pulsa e que o Brasil não esqueceu de tudo.